às 20 horas, amém? Glória a Deus. Eu vi um versículo aí projetado, Lucas, não é? 24. Lucas 24, versos 5 e 6, que diz assim, ó. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Querido, hoje eu quero estudar com você um pouquinho da palavra. Nós vamos caminhar um pouquinho aí na Bíblia, que eu quero falar com você a respeito do sobrenatural. Nós, seres humanos, né, físicos aqui, naturais, Deus nos chama, Deus nos desafia a viver o sobrenatural. E nós, né, como humanos que somos, temos muita dificuldade, muitas vezes, de viver o sobrenatural. Como a Emiliane, né, começou o culto aqui, ela começou o culto muito bem hoje, dizendo que o cristão que não crê em milagres, ele não é o quê? Cristão. E hoje, nesse domingo especial, nesse domingo de Páscoa, nós estamos aqui celebrando algo sobrenatural. A palavra do Senhor diz que Jesus ressuscitou, amém? E que Ele vive e que em breve Ele voltará. Aí você pode dizer, bispa, mas teve outros, né? Outras pessoas que ressuscitou no decorrer da Bíblia. Sim, nós vemos, né, situações aí hilárias. Eu gosto muito daquele texto, né? Que lá de Reis, que fala que o pessoal estava ali enterrando um homem e de repente veio ali um exército inimigo, né, contra eles, e eles não, para correr dos inimigos, eles jogaram esse homem morto na sepultura de Eliseu. E no momento que aquele homem morto, né, o corpo daquele homem morto tocou nos ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou e saiu correndo junto com eles. Isso não é história, querido. Isso é realidade. Isso é o que aconteceu. Isso é o sobrenatural de Deus. Nós temos muita dificuldade de crer e de viver o sobrenatural, porque temos, né? Nós insistimos muito de espiritualizar o natural. Sendo que, na grande verdade, querido, o sobrenatural para nós, ele precisa ser natural. Deixa eu perguntar aqui para vocês, quantos aqui carregam no corpo a marca de algo que Deus fez na tua vida? Uma cura, amém? Algo na sua vida emocional, você foi curado emocionalmente, amém? Todos nós aqui carregamos no nosso corpo, de alguma maneira, as marcas de Cristo. Às vezes uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Todos nós que caminhamos com Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Um exemplo, né? Eu vou trazer um exemplo aqui da minha casa. O sobrenatural de Deus que o bispo Kleber carrega na vida dele, por quando, né, vai caminhando, vai carregando muitos. Mas de início foi a libertação dos vícios da bebida. O sobrenatural de Deus que eu carrego na minha vida foi a minha cura emocional, de problemas emocionais que eu tinha, complexo de inferioridade, muitas questões, Deus me curou. Foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus. A minha filha mais velha, a Lana Gabriela, quando nasceu, nasceu com um problema de coração, com sopro, e que ela precisaria fazer uma cirurgia aos 3 anos de idade. Mas depois de um mês nascida, né, que tinha que fazer ali o acompanhamento médico, quando nós voltamos no médico, ela não tinha mais o problema, o coração dela não tinha nenhum outro problema, é como se ela tivesse nascido com um coração perfeito. Deus foi lá e curou. E há pouco tempo atrás, ela foi fazer um exame de imagem no coração, porque estava sentindo algumas coisas, e a enfermeira que estava lá fazendo o exame falou, olha, você fez já uma cirurgia no coração? E ela, não, nunca fiz. Ela foi interessante, você tem marcas de cirurgia no seu coração. A minha caçula, Ana Clara, ela nasceu com problemas gravíssimos, né, respiratório, com todo tipo de ite que você possa imaginar. Essa menina vivia à base de corticoide, nós não conseguimos muitas vezes dormir semanas com ela. E um belo dia, o profeta foi lá em casa.
O apóstolo chegou lá em casa do nada, aquelas coisas que você não sabe entender a princípio, mas foi com um propósito. Deus trouxe ele ali em casa no momento que nós estávamos sobrecarregados, estafados de tanto problema com essa nossa filha, Ana Clara. Muitos problemas com ela, no sofrimento dela e financeiro também por causa da doença. E o apóstolo chegou em casa, ela tinha por volta de 3 aninhos, ela era ainda bebê. E a gente conversando, e quando ele estava indo embora, ele perguntou para o Kleber, falou: Kleber, está tudo bem aqui? O Kleber falou: não, apóstolo, está tudo bem. Ele falou: não, peraí, não está tudo bem não. Apóstolo, a minha filha está assim. E ele disparou e quase ali começou a chorar, porque a gente já estava realmente num momento muito difícil com ela. E o apóstolo falou: olha, me leva, ela está aqui, onde que ela está? Me leva lá no quarto dela. E quando o apóstolo chegou ali no quarto onde a Ana Clara estava, ele colocou a mão sobre a cabeça dela e simplesmente, tão somente, ele disse: Ana Clara, seja curada em nome de Jesus. E a Ana Clara nunca mais, nem gripe essa garota tem. Querida, eu te pergunto, por que muitas vezes nós tentamos espiritualizar o que é natural, sendo que Deus nos desafia a viver o sobrenatural como algo natural nas nossas vidas? Porque nós somos seres naturais, mas eu quero te dizer algo. Deus nos desafia a viver o sobrenatural porque Ele está nos preparando, porque o nosso futuro é um futuro sobrenatural. O nosso futuro, querida, é naquele lugar onde o apóstolo Paulo teve a visão, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é o nosso futuro. Esse, querido, essa é a nossa esperança, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos, querido, no mundo físico, não é verdade? Que é necessário, né? A física, a força, ela tem que ter ação na matéria. Tudo aqui para nós precisamos de colocar aqui a segurança, né? De colocar o pé. E por isso que muitas vezes é tão difícil crer. Porque o sobrenatural, querida, é a experiência que só vive quem tem fé. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia um personagem que eu me identifico muito, que é o apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Esse momento aqui, esse testemunho de Pedro com Jesus, é algo bastante conhecido entre nós. Mas é interessante nós olharmos para a vida de Pedro, porque Pedro, entre os discípulos, foi o cara que mais desejou viver o sobrenatural. Quando nós olhamos para a história de Pedro, né, em todo momento nós vemos aí a sede, a vontade de viver algo sobrenatural. E não era algo intencional. Era algo que estava relacionado à obediência ao comando de Deus, ao comando do Senhor. Nós vemos que o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus foi lá em Lucas, né, Evangelho de Lucas, capítulo 5. No momento ali daquela pesca maravilhosa, Jesus chegou ali para pregar para as multidões. E Jesus pega o barco de Pedro emprestado. Também eu acredito que todos nós conhecemos esse momento, esse texto. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus pregou ali, Jesus olha, né, para os discípulos que tinham acabado de chegar de uma pesca frustrada. E Jesus olha para eles e fala: olha, volta para o mar e lança as redes novamente. Foi o primeiro contato de Pedro com Jesus. Jesus não havia ressuscitado, Jesus não havia se manifestado ainda para ele. Mas Pedro, nesse primeiro contato com Jesus, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, nós pescamos, né? Nós trabalhamos, na verdade, a noite toda e não conseguimos pegar nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes novamente. E a palavra do Senhor diz que eles fizeram uma pesca maravilhosa. E que no final dessa pesca, Pedro larga tudo e segue Jesus. Eu vejo aqui uma pessoa que se apaixonou à primeira vista. E eu pergunto para você: você é alguém que se sente uma pessoa apaixonada por Jesus? Vou mudar a pergunta. Você já se apaixonou de verdade na sua vida?
por alguém, pelo seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Você se considerava uma pessoa louca quando você se apaixonou? Que fazia cada insanidade que você falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Muitas coisas que talvez você olha para trás e você até se arrepende porque fez, porque você estava com a cabeça nas nuvens, porque você estava apaixonado. Agora que você pensou nas paixões ou na paixão que você já teve, eu faço a pergunta novamente. Você é uma pessoa apaixonada por Jesus? Porque uma pessoa apaixonada por Jesus, querida, ele não vive caminhando com o Senhor de uma forma intencional, buscando, fazer cada vez mais para que o Senhor possa estar ali abençoando ou fazendo na vida dele. Não, quem é apaixonado por Jesus é alguém que pensa em Jesus, que vive por Jesus, que tem sede, que tem vontade, que deseja ansiosamente fazer tudo para agradar Jesus. É alguém que se lança muitas vezes impensadamente. É alguém que olha na palavra, o Senhor está dando a palavra e ele se joga porque ele está apaixonado. E foi isso que aconteceu com Pedro. E nós vemos aqui um homem que viveu de uma maneira sobrenatural na terra. Querido, deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, olha, que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que nós desligarmos na terra será ligado nos céus. Repete comigo em nome do Senhor Jesus. Diz assim: a chave é a fé, e ela é terrena. Ela é natural, ela é humana. Sou eu que ligo na terra para ser ligado nos céus. Sou eu que declaro a palavra de Deus, querido, através da fé, e vejo essa palavra se cumprir. Não é algo que vem, não é algo que eu vou ligar no céu, ao contrário, não. Primeiro eu tenho que ligar aqui na terra. E esse momento aqui de Pedro, nós vemos Pedro aqui, debaixo de uma palavra do Senhor. Eles estavam ali trabalhando, Jesus ministrando as multidões, e Jesus fala para eles, olha, entra no barco e vai para o outro lado da margem. Enquanto eu vou despedir aqui, essa multidão, vai vocês na frente. E esses homens, a maioria deles pescadores, entrou nesse barco e foi, obedecendo a palavra de Jesus. E a palavra do Senhor diz que, despedida a multidão, Jesus decide tirar um tempo para orar sozinho. E quando Jesus percebe, já era madrugada, por volta ali de 3 da manhã. E Jesus vai ao encontro deles, porque ele falou que ele iria. Só que Jesus, naturalmente, de uma forma sobrenatural, Jesus vai ao encontro deles andando por sobre as águas. E quando os discípulos veem Jesus ali andando por sobre as águas, eu acredito que todos nós aqui, querido, agiríamos da mesma forma. Porque isso para nós é algo sobrenatural que foge totalmente da nossa compreensão. Os discípulos olham ali e pensam que Jesus é um fantasma e começam a gritar. Mas aí, a partir do verso 27... Mas Jesus imediatamente disse a eles, homens, sejam corajosos, não tenha medo, sou eu. E aí a palavra diz que Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Nenhum dos discípulos tiveram essa coragem. E eu quero dizer para você que eu não acredito que Pedro teve coragem. Porque a palavra de Deus diz que o barco estava sendo lançado de um lado para o outro. O momento estava muito tenso, de muita instabilidade, de muita insegurança, de muito medo. Eu não creio que Pedro foi corajoso. Eu acredito que Pedro,
ele quis viver ali. Ele viu dentro daquela situação uma possibilidade de viver o sobrenatural de Deus. E ele já tinha experimentado na pesca maravilhosa. Então ele diz: Senhor, nós viemos, nós estamos nesse barco porque o Senhor mandou. Esse barco está sendo aqui jogado para um lado e para o outro, e nós estamos aqui debaixo de uma palavra do Senhor. Então, se é o Senhor que está aí, se é o Senhor que está andando por sobre as águas, eu quero andar por sobre as águas. Então, se o Senhor é o Senhor que está aí, manda-me ir ter contigo. Querida, a primeira questão que nós precisamos entender é que para viver o sobrenatural, nós só podemos viver o sobrenatural debaixo da obediência da palavra do Senhor. E Pedro desce do barco, querido. E Pedro anda por sobre as águas. A mesma fé, a mesma ousadia, porque a ousadia não é, querida, ausência de medo. A mesma ousadia que levou Pedro a descer do barco e andar por sobre as águas, agora, no lugar dessa fé, é tomado pela dúvida e pelo medo. E Pedro começa a afundar. Mas aqui nós vemos Pedro, novamente, dizendo: Senhor, tem misericórdia, socorre-me. E Jesus pega Pedro ali novamente pela mão e coloca ele de novo por sobre as águas. E eles entram no barco e a tempestade cessa. Querido, caminhar com Jesus, ser cristão, não é para quem é fraco. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: ser cristão não é para os fracos. Ser discípulo não é para o desobediente. Ser discípulo não é para quem não é apaixonado. Só pode ser discípulo de Cristo quem é apaixonado. Porque o apaixonado faz tudo por quem é apaixonado. Pedro aqui, ele tem essa experiência com o Senhor. Pedro aqui afunda e novamente ele clama, fala: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele novamente anda por sobre as águas. E nós vemos aqui na caminhada com Pedro, né, de Pedro com Jesus, de altos e baixos. Nós vemos aqui um pouco à frente, né, que Pedro declara, faz a sua declaração de fé, dizendo: Senhor, eu tenho crido, nós temos crido que Tu és Jesus, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu quero te dizer, Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre essa pedra do crer que Jesus é o Senhor, a minha igreja será edificada. E aí Jesus começa a falar para os discípulos que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado. E Pedro ali começa a exortar Jesus. E Jesus olha para Pedro e repreende Satanás na vida de Pedro. O Senhor fala para Satanás, que estava agindo através da fala de Pedro: arreda-te, Satanás. E Pedro não ficou bicudo. Pedro não deixou de servir o Senhor. Pedro não deixou de caminhar com Jesus, porque Jesus chamou ele de Satanás. E Pedro continua caminhando. Aí nós vemos, não é, Jesus falando para Pedro: olha, Pedro, Satanás, ele veio para me falar que quer peneirar vocês como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, vai, né, e ajude os seus irmãos. E Pedro fala: Senhor, todos aqui podem te trair, mas eu jamais vou te trair, te negar. Aí Jesus olha para Pedro: Pedro,
hoje mesmo, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que você me conhece. E Pedro nega Jesus. E Pedro se decepciona, Pedro se afasta. Jesus vai atrás de Pedro depois que o Senhor, ressuscita. E é um encontro maravilhoso de Pedro ali com Jesus. Pedro teve uma sós com Jesus ressurreto. Imagina isso, querido. E Jesus restaura ali a vida de Pedro. Querido, quantas histórias, quando nós olhamos para Pedro, a caminhada dele com o Senhor, quantas histórias. Quantos momentos aonde que ele foi corrigido, quantos momentos que ele foi exortado, quantas vezes ele foi repreendido, mas nós vemos aqui que Pedro simplesmente se afastou de Jesus no momento que ele se decepcionou com ele mesmo. E quando Jesus vai atrás de Pedro, Pedro é restaurado. Querido, viver para Cristo, ser discípulo de Cristo, viver o sobrenatural nas nossas vidas, nós só podemos viver o sobrenatural quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida por completo a Ele. Nós só podemos viver o sobrenatural de Cristo quando nós somos apaixonados por Ele. Porque se nós não formos apaixonados por Cristo, qualquer coisa nos afasta dEle. Qualquer coisa faz com que nós venhamos abrir mão do nosso chamado, do nosso ministério. Qualquer coisa, qualquer frustração, qualquer coisa que me falarem e eu não gostei, qualquer maneira que muitas vezes as pessoas olham para mim e eu não gostei, ou qualquer situação que acontece da forma que eu não gostei, eu me afasto, porque eu sou apaixonado por mim mesmo. E você deixa de viver as marcas de Cristo na tua vida. Por isso eu te pergunto, querido, quais são as marcas sobrenaturais que você carrega na sua história com Cristo? Quantas marcas sobrenaturais que você carrega na tua história? Pedro aqui, nós vamos ver na história desse homem quantas marcas ele carregou. E quando Pedro é restaurado pelo Senhor, nós vemos esse homem agora totalmente fortalecido novamente, totalmente arraigado com o Senhor, porque ele não deixou de ser apaixonado. Ele decepcionou, foi com ele mesmo. E quando Jesus fala com Pedro, o Espírito Santo desce ali em Pentecoste, nós vemos Pedro pregando e uma multidão de 3.000 pessoas se batizando num dia só. E depois disso Pedro é preso. E depois que Pedro é solto, Pedro está na rua novamente pregando. Porque servir a Deus, repete comigo, servir o Senhor, ser discípulo de Cristo, não é para os fracos. Não é para os fracos. Levanta suas mãos, querido, e declara em nome do Senhor Jesus. Fala: eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. E o meu Deus me fortalece a cada dia para segui-lo. Querido, servir o Senhor não é para os fracos. Na caminhada nós temos muitas decepções. Na caminhada nós temos muitas prisões. Na caminhada nós temos muitas perseguições, muitas frustrações. Mas ei, nós somos seres naturais, desafiados pelo Pai, desafiado pelo nosso Pai a viver o sobrenatural, porque o nosso Pai está nos preparando para o nosso futuro, e o nosso futuro é sobrenatural. E nós vemos Pedro ali em Atos 5, pregando, e a palavra do Senhor diz que as pessoas queriam se aproximar e não conseguiam, porque era muita gente. Mas aqueles que conseguiam colocar os enfermos aonde a sombra de Pedro projetasse, aonde a sombra dele projetasse, as pessoas eram curadas. Nós vemos novamente Pedro preso.
E a igreja se levantou em oração a favor da vida dele. E mais uma vez Pedro vive o sobrenatural. Deus envia um anjo para ir na prisão, quebrar as cadeias que prendiam ele. O anjo fala: olha, veste, cinge, veste as suas roupas e vamos. Pedro, sem saber se era real ou se era algo espiritual ou algo que era um sonho, Pedro foi fazendo tudo o que o anjo falava. E quando ele viu o portão de ferro sendo aberto e passou para o outro lado, Pedro viu que era mais um sobrenatural de Deus que ele estava vivendo. Igreja, nós precisamos voltar a ser espirituais novamente. Não é espiritualizar o que é natural, não. É viver o sobrenatural como algo natural nas nossas vidas. Ser espiritual, querida, é diferente de ser religioso. Ser religioso, muitas vezes a pessoa tem uma linguagem de crente, uma roupa de crente, uma forma muitas vezes de ficar julgando as pessoas. Mas o coração dela está tão distante de Deus. É uma pessoa que julga todo mundo. É uma pessoa que faz somente aquilo que convém, que caminha com Jesus e obedece somente aquilo que ela quer, ela não se renuncia. O apaixonado também tem isso, né, querida? Ele não tem reputação. Ele não tem. Porque ele faz o que o Pai manda. Esses dias caminhando com o bispo na sexta-feira, acredito que foi na sexta-feira, nós estávamos falando disso. A igreja precisa voltar a ser espiritual. Querido, e ser espiritual é obedecer a palavra de Deus em tudo. É valorizar os princípios de Deus, é valorizar os valores de Deus. É caminhar, querido, guiado pelo Espírito Santo, é desejar que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito seja tomado pelo Espírito Santo, de maneira que o que você fala, a forma que você age, a forma, querido, que você se conduz, é a maneira que o Espírito Santo te dirige. Nós vivemos em um tempo, querido, onde nós estamos muito cheios de nós mesmos, fazendo somente aquilo que nós queremos. E viver para Cristo, ser discípulo de Jesus, poder celebrar essa Páscoa com liberdade, porque Ele vive, Ele vai voltar para buscar a igreja. É ser discípulo, querido, dEle, é viver intensamente o que Ele nos dirige. Fique de pé. Como é, querido, o relacionamento na sua casa? Na sua casa onde você, não é? Eu costumo dizer para as nossas meninas que a nossa casa nós somos quem somos. Nós conhecemos, né, na intimidade, né, cada um de uma forma muito intensa. E por ser assim, nós precisamos ter a responsabilidade e o temor de ser espirituais na nossa casa, porque ninguém nos conhece mais do que a nossa família. Eu pergunto para você, você ora junto com a sua família? Você tem o costume de orar com seus filhos? De orar com a sua esposa? De orar pelos seus projetos, pelos seus sonhos? Você tem um costume, querido, de ligar ali o louvor e participar ali daquele momento de louvor junto com a sua família? Você é alguém que se esforça para conduzir os seus filhos, que são crianças e adolescentes, para estar na igreja? Ou você é alguém, querido, que religiosamente acha que tudo bem se o seu filho não for hoje, que tudo bem se o seu filho não quiser agora, ele é criança, ele é adolescente, isso vai passar. Ser espiritual, querido, é saber da responsabilidade que temos no Senhor, na educação dos nossos filhos. Esses dias para trás nós estávamos vivendo um momento muito intenso lá em casa. A minha menina caçula estava pleiteando uma vaga numa rede de comunicação e ninguém indicou ela, querido. Foi algo que Deus fez. E desde o início ela está falando: mãe,
Eu sinto que Deus tem algo para mim ali. Só que o processo seletivo foi tão difícil, tão tenso, e a gente no propósito, orando, abençoando. E um dia, mas a minha menina mais velha, a Lana Gabriela, estávamos em casa e eu muito angustiada, sentei e falei: Lana, espera aí, deixa aí, vem cá. Filha, vamos orar pela sua irmã? Vamos orar porque eu sinto que nós estamos numa batalha espiritual aqui. E ela veio toda tranquila, leve, olhou para mim e falou assim: mãe, Deus já me falou que a gente pode descansar, essa vaga é dela. E ali nós oramos, mas não para pedir, mas para agradecer. E à tarde veio, querida, a resposta que a vaga era dela. Querido, nós estamos sendo preparados para viver onde tudo é naturalmente sobrenatural. Mas Deus quer que nós possamos viver aqui na terra como é no céu. Que o sobrenatural seja algo natural para você, amém? Feche os seus olhos. Ore a Deus, querido. Você é um cristão, você é um discípulo de Cristo. E a sua vida, ela precisa ser conduzida por esse Cristo, por esse Senhor. Ore a Deus agora, coloque a sua vida diante dEle. Fala: Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu não quero, ó Deus, andar mais, ó Deus, da forma que eu tenho andado. Se você tem andado, querido, de uma forma que você sabe que você não tem agradado a Deus, que você não tem testemunhado verdadeiramente, que você é discípulo de Cristo, ore a Deus. Fala: Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a ser corajoso, ó Deus, para assumir a minha fé. Senhor, me leva, Deus, ajuda-me, ó Deus, a ser corajoso, ó Deus, para poder, ó Deus, vencer, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, me impede, ó Deus, de ser uma pessoa espiritual, ó Deus, de ser alguém, ó Deus, que verdadeiramente caminha segundo aquilo que a Tua palavra diz. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ó Deus, acrescenta-nos, ó Deus, a fé. Senhor, acrescenta-nos, ó Deus, a fé, porque o sobrenatural, ó Deus, ó Pai, nós só temos a experiência, Deus, dele através da fé. É através da fé, Deus, que nós andamos por sobre as águas. Senhor, é através da fé, ó Deus, que nós muitas vezes, ó Deus, não nos damos, ó Deus, de forma alguma como vencidos, ó Deus, diante, Senhor, das ameaças, diante das frustrações, ó Deus, diante, ó Deus, ó Pai, daquilo que muitas vezes nos desagrada. Senhor, é através da fé que nós permanecemos, é através da fé que nós, ó Deus, sabemos, ó Pai, que nós, ó Deus, não servimos os homens, ainda assim, ó Deus, que a autoridade delegada, ó Deus, é a representatividade da Tua autoridade na terra, Senhor, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que nós servimos o Senhor, cada um de nós vamos prestar conta, ó Deus, das nossas ações, é para o Senhor, é o Senhor que é o nosso Senhor, é o Senhor que é o nosso Salvador. Tu és, ó Deus, o amado da nossa alma, Tu és o nosso tudo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, Pai, que o nosso agir, que o nosso falar, ó Deus, ó Pai, testifica, Pai, que nós somos Teus. Senhor, assim, ó Deus, como Pedro na tentativa ali, Senhor, de se esconder, ó Deus, no momento onde ele estava dizendo que não te conhecia, no momento, ó Deus, aonde ele estava negando que ele era Teu discípulo, as pessoas olhavam para ele e diziam: não, você é discípulo dele, porque a maneira que você fala, a maneira como você age, a maneira como você veste, testifica que você anda com ele. Ah, meu Pai, Senhor, que nós como igreja possamos, ó Deus, ó Pai, resgatar a essência, meu Deus, do que é ser um discípulo, ó Deus, resgatar a essência do que é ser um cristão, ó Deus, aprender a negar a nós mesmos, a renunciar às nossas vontades, para que possamos viver em plenitude, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, querido, coloca a mão sobre o teu coração, continue orando em nome de Jesus. Enquanto o louvor ministra uma canção, ore
Ore, querido. É um momento especial. Esse momento, esse domingo é um domingo de celebração. É a celebração que o nosso Cristo ressuscitou. É essa celebração do sobrenatural. Você já participou da mesa dele. Você já comeu do pão. Você já bebeu do suco de uva. Ore agora, querido. Fala: Senhor, fortalece a minha fé. Aquece o meu coração. Ore, querido, por você. Batalhe nessa manhã pela tua vida espiritual. Batalhe nessa manhã pela sua fé, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos, ó Deus, entender nessa manhã, Senhor, que grandes coisas, ó Deus, o Senhor, Pai, está, ó Deus, preparando, ó Deus, para nós, ó Deus, para a nossa nação, Senhor, e para as nações, ó Deus, na face da terra, Senhor. Mas esse concerto, ó Deus, ele vai começar primeiro na tua igreja, Senhor. É tempo, ó Deus, de colocar a casa em ordem, Senhor, e que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, debaixo do temor do Senhor, ó Deus, buscar, Deus, verdadeiramente, ó Deus, a viver, ó Deus, no primeiro amor, ó Deus, a caminhar contigo, ó Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, independente das circunstâncias, independente, ó Deus, dos nossos tropeços, ó Deus, independente, ó Deus, das nossas falhas, que nós possamos permanecer, porque é no caminho que nós somos transformados. A tua palavra diz, ó Deus, que nós precisamos buscar, ó Deus, crescer à estatura de um varão perfeito. Todos nós estamos aqui num processo, ó Deus, dessa caminhada, Senhor. Que o meu irmão, ó Deus, possa se fortalecer nessa manhã, Deus, e que ele possa, em nome do Senhor Jesus, reconhecer que é tempo de colocar a casa em ordem, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Tenha um domingo cheio da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai na paz de Cristo. Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração. Amém? E a nossa ceia também, e os discipulados a partir das 18 horas. Deus abençoe você.